Pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais esse encontro, mais essa aula de direito penal. E a ideia seria a gente estar conversando hoje, já iniciar a parte de ilicitude. Mas eu não posso deixar de falar de ilicitude sem fazer as considerações também acerca do crime culposo. A gente falou bastante sobre os crimes dolosos, mas os alunos volta e meia ficam na dúvida quanto às questões que envolvem o crime culposo. Então vamos lá. Inicialmente, a gente tem que entender que ao se estudar as teorias da ação, a gente examinou o que? A teoria finalista. Então essa teoria ainda é predominante no Brasil, embora no estrangeiro já tenha sido abandonada. Então, quando a análise das teorias da ação, foi visto que nenhum conceito de ação desenvolvido até então, ou seja, até hoje, é perfeito ou infenso a críticas. A teoria da ação sobre o conceito finalista de ação não vai ser diferente. O sistema finalista e essas ideias das estruturas lógicos reais para os nossos dias, a bem da verdade, também já estão ultrapassadas. Então, não obstante, no Brasil, embora a gente aceite o sistema funcional, ou seja, o funcionalismo, é certo que os manuais de direito penal, de um modo geral, continuam usando bastante a teoria finalista da ação. Por quê? Porque ela é simples de explicar, ela é fácil de entender, muito fácil de trabalhar. Então, houve uma grande perplexidade ao se tentar compatibilizar a teoria finalista da ação e os crimes culposos. Isso porque, nos crimes culposos, o sujeito ele não busca o resultado obtido, diferente lá dos crimes dolosos. A finalidade dele não coincide com o resultado efetivamente obtido e nem poderia coincidir. Porque, caso contrário, nós estaríamos tratando especificamente do dolo e não da culpa. A resposta dos finalistas para essa questão, então, é no sentido de que as ações humanas, na visão deles, são pré-típicas. Ou seja, não é o tipo penal que cria o conceito de ação. Esse conceito ele existe, então pode-se dizer, no mundo da vida. O fato da gente tomar um copo d'água, ou mesmo o cafezinho do dia a dia, por si só é uma ação pré-típica para o finalismo. Então, dentro do finalismo, todas essas ações humanas, em tese, elas são finais. Por quê? Porque elas são dirigidas a uma finalidade. Em relação ao tipo culposo, o finalismo ele reconhece que, quando o legislador vai tipificar a conduta culposa, por exemplo, matar alguém de forma culposa, ele não exige nenhuma finalidade especial. Ou seja, todas as ações humanas sempre terão uma finalidade. Então vamos imaginar, se o sujeito dirigir em excesso de velocidade e matar alguém, em tese, ele não desejava aquela morte. Mas a sua ação culposa ela tinha uma finalidade por si só. E qual poderia ser? Por exemplo, chegar em casa mais cedo. Dessa forma, dentro da visão finalista, todas as ações elas têm uma finalidade. O que é dito pelos finalistas é que a finalidade das ações culposas ela vai ser o quê? Lícita e extratípica. Portanto, podemos dizer que essas ações culposas, como todas as ações humanas, sejam elas lícitas ou ilícitas, elas são finais. E dentro delas a finalidade vai ser sempre lícita quando for culposa. Por exemplo, chegar mais cedo em casa. Não coincide com o resultado proibido. Podemos dizer também que o tipo culposo, como regra, ele vai ser chamado de um tipo penal aberto. Ou seja, é algo incompleto, demandando do intérprete um esforço complementar para situar o seu alcance. Ao estabelecer o parágrafo 3º a pena de detenção em abstrato, de 1 a 3 anos, no caso, se o homicídio é culposo, o artigo 121 vai impor ao aplicador da lei que explore os conceitos de culpa para apurar se essa conduta vai se adequar ao tipo penal. Nota, o tipo penal aberto ele não se confunde com a norma penal em branco, em que, para complementação desta, não vai ser algo interpretativo, mas já vai ser normativo. Então, por outro lado, o princípio da taxatividade, também que é exatamente aquele princípio que determina que a lei penal ela deve trazer a descrição pormenorizada dos seus elementos essenciais e ainda circunstanciais para que se permita aí sim
a proibição inquestionável da conduta, vai expressar que todos os tipos penais eles precisam ser fechados. Então, por uma consequência lógica, tem que estar descrito por completa a conduta criminosa, sem a necessidade de que o intérprete ele fique buscando esses elementos externos para encontrar um sentido efetivo da ação. Vale dizer que, quando se descreve o ato de matar alguém, lá no artigo 121 do Código Penal, vai esgotar a descrição típica, porque dali já se extrai todos os elementos necessários para a subsunção da conduta. Ou seja, ajusta-se perfeitamente a conduta realizada ao tipo penal. Portanto, dentro desse modelo fechado, faz-se necessário que haja a descrição exaustiva dessa conduta proibitiva. Mas quando fazemos uma leitura lá do nosso Código Penal, nós vamos ver que várias hipóteses isso não é possível. E nesse passo, o aplicador da norma ele vai ter que lidar com o que denominamos de tipos penais abertos, sendo que os tipos penais culposos são exemplos de tipicidade aberta. Então, quando a gente imagina, por exemplo, o crime de homicídio doloso, lá do artigo 121, que tem como caput matar alguém, a gente vai ter que o núcleo da proibição é a produção intencional da morte de alguém. Não faz parte do núcleo de proibição em si a forma como isso vai acontecer, como o autor vai matar a vítima. Essa forma pode até ser configurada como uma qualificadora, mas ainda assim a conduta continuará a ser do homicídio. Então esse núcleo de proibição, que está escrito lá no artigo 121, matar alguém, deve ser intencional. O dolo já está implícito no tipo. Para os crimes dolosos, vai haver essa descrição exaustiva do núcleo da proibição, porque é a produção de um resultado que se quer, é a realização de uma conduta que vai produzir esse resultado intencional. E o princípio da taxatividade dentro do crime doloso vai estar obedecido. Já quando a gente tratar dos crimes culposos, o núcleo da proibição ele não vai ser a produção intencional desse resultado. O núcleo da proibição vai ser o quê? A forma de como se produz esse resultado. E uma vez que o sujeito ele não vai desejar o resultado, o núcleo da proibição vai ser a forma descuidada pela qual ele produziu esse resultado, então, violando o quê? O dever objetivo de cuidado. Então, nesse momento, a indagação plausível é quanto a possibilidade de ser, eventualmente possível, essa descrição exaustiva de todas as formas descuidadas de matar. A resposta vai ser sempre negativa. É algo impossível para o legislador imaginar. Por quê? Porque a criatividade da mente lá do ser humano, ou como eu costumo dizer, da mente cebosa do criminoso, ela está sempre à frente. Uma vez eu dei exemplo que falava sobre manutenção das lâmpadas dentro do cursinho, ou até mesmo quando se fala em tempo de pandemia, dentro da sala de gravação de aula. Lembram disso? Então, diante daquela ideia que eu dei, vamos supor que essas lâmpadas não foram bem aterrachadas. Pode haver um curto-circuito, ou ainda aquele conjunto de calha e lâmpada ele possa cair na cabeça de algum professor que esteja gravando a aula. Então há inúmeras possibilidades, inúmeros deveres de cuidado, mas só é possível a gente falar em culpa quando efetivamente acontecer essa descrição mais genérica. Tá? E o aplicador, quando ele vai tratar da norma fechada, por sua vez, ele vai ter que falar em duas etapas. A primeira etapa que ele discrimina, via de regra, é o que? A descrição legislativa. Então, no homicídio, no parágrafo 3º, vai estar lá, se o crime é culposo, por exemplo, pena de 1 a 3 anos. Mas numa segunda etapa, para fechar esse tipo e tratar como culposo, o intérprete ele vai ter que averiguar a regra de cuidado aplicável àquele caso. Vai verificar se é aplicável aquela especificidade de atividade. E no momento posterior, então, ele vai analisar também dentro do caso concreto se essa regra de cuidado ela foi obedecida ou não. Então, dessa forma, vai haver o quê? Um fechamento do tipo culposo, em duas etapas. A primeira, cabendo ao legislador, e a segunda, cabendo ao intérprete. Portanto, quando se fala em tipo aberto, deve ser interpretado e complementado pelo juiz, recorrendo à disposição de uma norma de caráter geral,
que vai se encontrar fora do tipo. Por quê? Porque a gente está tratando do dever de cuidado naquela atividade específica que acabou gerando, eventualmente, um resultado lesivo. Uma outra característica que a gente tem que observar dentro da culpabilidade, do crime culposo, vamos dizer assim, é que, em regra, os crimes culposos eles são materiais. Delitos de conduta e resultado. Sendo que esse resultado vai ser um delimitador da tipicidade. E o que quer dizer com isso? Quer dizer que, em regra, se o resultado não ocorrer, a conduta, por sua vez, ela vai ser atípica. Vamos voltar à nossa questão das lâmpadas. Imagine que a luminária quase caiu. Vamos dar um exemplo? Na cabeça do professor Marcelo Campos. No dia seguinte, a luminária já foi atarrachada. Então, nesse caso, não há o que se fala em crime culposo. Pois, para existir o crime culposo, eu devo estar pensando no resultado previsto dentro do tipo penal, o que não foi o caso. Não há tentativa também dentro do crime culposo, que ela deverá ser observada dentro da alternativa de provas de você e ser totalmente descartada. Então, galera, eu sempre falo assim, por favor, não venham marcar em qualquer prova que vocês façam, de qualquer tipo, seja de qualquer tipo de crime, alternativa crime culposo na modalidade tentada. Nunca me conte quem fizer isso. Por favor, não façam isso comigo. Eu não estou ensinando isso para vocês. Pelo contrário, não existe tentativa de crime culposo. Ou acontece ou não acontece. Então, dessa forma, é fato que o resultado ele tem que ser um delimitador da tipicidade do crime culposo. Se não acontecer, a conduta vai ser atípica. Eu quero que vocês gravem isso. É a chance da boa prova. Então é importante, como tudo no direito, galera, também, em alguns casos muito especial, a conduta, como eu já falei anteriormente, não será totalmente atípica. Vai permanecer o que? Um resquício de perigo, e aí sim vai ser trazido dentro da punibilidade. Que é aquele caso do sujeito estar dirigindo em excesso de velocidade de forma muito perigosa e quase atropela alguém. Mas nesse caso, nunca haverá homicídio culposo de trânsito na modalidade tentada. Mesmo porque dentro do raciocínio não houve um resultado, por mais louco que o cara esteja dirigindo na via, mas vai existir o crime de direção perigosa. Ou seja, podemos afirmar que em alguns casos especiais, lógico, é possível identificar um delito de perigo, quando o resultado, em se falando em crime culposo, não acontece. Embora, na maioria dos casos, maioria imensa dos casos, estamos diante de uma conduta típica. Beleza até aqui? Galera, a culpa ela é o elemento objetivo do tipo. O elemento subjetivo é somente o dolo e eventuais elementos subjetivos especiais. O que vale dizer? Que a culpa ela integra o tipo objetivo dos crimes culposos. Em regra, os crimes culposos eles não têm tipo subjetivo. E como regra geral, posso falar mais, que o tipo culposo é exclusivamente objetivo. E a culpa ela vai ser tida então como o quê? Como um elemento objetivo de natureza normativa. E os elementos de um tipo culposo, a gente vai trabalhar sempre o quê? Com a previsibilidade objetiva e com a violação ao dever objetivo de cuidado. Evidentemente, deve estar presente os elementos específicos de cada tipo penal. Assim, quando falar em homicídio, deve ocorrer o quê? A produção do resultado morte. Na lesão, a produção do resultado lesão. Cada tipo penal vai ter os seus elementos próprios, mas a previsibilidade objetiva e a violação ao dever de cuidado são elementos comuns a todos os tipos culposos. Eu quero que vocês gravem isso. Isso vai ser um mantra para vocês. O exame quanto ao dever de cuidado será feito caso a caso. Cada atividade terá sua forma cuidadosa de realização e vai ser o juiz que vai fazer essa pesquisa com caso concreto. Há questões gerais relativas à violação, portanto, ao dever objetivo de cuidado. E como eu havia adiantado para vocês, frisa-se o quê? O princípio da confiança, que acontece naquelas atividades que demandam uma situação conjunta. Por exemplo, no trânsito, quando os médicos estão fazendo a cirurgia, eles agem cuidadosamente de forma que um confia que o outro realizará corretamente seu papel. Em outras palavras,
A pessoa que confiar, ela não vai estar violando o dever de cuidado nunca. Se o sujeito no trânsito acredita que a pessoa que vai conduzir um outro veículo, né, não entrará na sua frente como um louco, ele não está agindo de forma alguma errada. Não está violando qualquer dever de cuidado. Então guardem isso. Confiar é agir cuidadosamente. E para agir cuidadosamente, a pessoa não precisa estar o tempo todo desconfiando dos demais atores envolvidos. Exceto se, baseado lá na teoria da imputação, o sujeito demonstrar que não é possível ter a confiança nele. Um exemplo, sei lá, um anestesista lá na cirurgia, ele chega bêbado para fazer o parto. E aí o obstetra não pode aceitar essa situação, por óbvio. Ou seja, a menos que haja indícios concretos de que essa confiança não seja possível dentro do caso específico, confiar por si só já é agir com cuidado. Aí a pergunta vem assim, podemos encontrar alguma relação entre a teoria da imputação e os crimes culposos? Vamos lá. A teoria da imputação, que nós já tivemos alguns conceitos breves, né, trouxe para a teoria do geral, ou seja, dentro do tipo penal, sejam eles dolosos ou ainda culposos, muitas questões que antigamente eram estudadas apenas como tipo culposo. Assim, a ideia do risco permitido e a ideia do princípio da confiança era estudada somente dentro do crime culposo. Essa teoria da imputação, ela acabou trazendo essa ideia para a tipicidade objetiva de todos os crimes de um modo geral, sejam dolosos ou culposos. Então pode-se dizer que a teoria da imputação ela acabou que engolindo uma boa parte do que antigamente se estudava na culpa. Ela esvaziou bastante a teoria dos crimes culposos. Então um exemplo dessa afirmação é quando a gente trata do exame do princípio da confiança. Ele atualmente é trabalhado na questão da tipicidade de uma forma geral. De modo que ao se deparar com a confiança, a conduta seja atípica. Tanto faz sendo dolosa ou sendo culposa. Nós temos um brocado jurídico que é o versare in re iliquia. É basicamente a inobservância de uma disposição regulamentar. O leigo, via de regra, quando ele se depara com uma situação de culpa, em geral, ele pensa que se a pessoa errou de qualquer coisa, né, em qualquer coisa, ela tem que ser responsável, pelo menos por um crime culposo. E trazendo isso para os nossos dias atuais, vamos supor que X, ou A ou B, sei lá, tem 18 anos, mas ele não tem a carteira de habilitação, a CNH. Aí ele pega o carro da mãe e quando sai para dirigir, ele se envolve no acidente. Ocorre que esse acidente, ele agiu, dentro desse acidente, desse contexto, ele agiu de forma correta. Foi o outro carro que ultrapassou o sinal vermelho e foi atingido. Mas frisa-se que o motorista do outro carro foi quem acabou morrendo. Aí eu pergunto para vocês, por estar dirigindo sem habilitação, será que ele será responsável por um homicídio culposo? Em outras palavras, essa mera violação de uma disposição regulamentar, ou seja, dirigir sem a carteira de habilitação, fará com que tudo que ocorra depois seja responsabilidade do X, do A, do B, sei lá do nome que vocês deram? Galera, evidentemente que não. Por quê? Porque do contrário nós teríamos o que chamamos de tese da responsabilidade objetiva. E uma das facetas dessa responsabilidade objetiva é fazer com que a pessoa que errou em relação a uma pequena coisa, ela seja responsável por tudo que dali advenha. Isso estuda-se no direito administrativo. Então a hipótese aqui analisada refere-se ao versare in re illicita. Essa expressão ela vai ter o significado de quem adentra na coisa ilícita, ou seja, no caso, dirigir sem habilitação, vai responder por todos os resultados dele divino. No caso, o acidente de trânsito. Mas o versare in res iliquia é uma materialização da chamada responsabilidade objetiva. E dentro do contexto penal, isso não é aceito. Será necessário comprovar que aquela violação ao dever de cuidado, ou seja, o dirigir sem habilitação, foi um fator preponderante quando se trata da ocorrência do fato. Esse tema já foi analisado quando estudamos a teoria da imputação relativamente ao tratar da questão do comportamento alternativo conforme o direito. Se no caso em concreto ficar demonstrado que o comportamento alternativo conforme o direito, X está habilitado para dirigir, por exemplo, não teria evitado o resultado porque uma outra pessoa passou o sinal vermelho e atingiu o carro conduzido por X, não há o que se falar em imputação.
Vale dizer que esse tema, que já era específico ao estudo dos crimes culposos, atualmente ele vai ser estudado na teoria da imputação, sendo aqui mais um exemplo de que ela abarcou boa parte da teoria do crime culposo. Vamos caminhar mais um pouquinho, então, dentro da ideia do crime culposo? Vamos falar sobre o dever de informação e a culpa, a chamada culpa por empreendimento. Vamos lá. Quando o sujeito realiza uma atividade que demanda uma capacitação ou uma especialização, ou mesmo quando exija algum conhecimento específico, o simples fato dele realizar essa atividade sem se capacitar ou sem obter um conhecimento específico já constitui a violação do dever de cuidado. Gravem isso. Então, por exemplo, vamos voltar ao X. O X sabia dirigir. Isso é, ele se capacitou. Ele somente não tinha a carteira de habilitação de motorista. Então isso é uma violação, uma disposição regulamentar que, quando tratada isoladamente, não vai configurar o crime. Mas vamos supor uma outra situação. Imagine que ele tenha pego o carro da mãe, mas não sabia de forma alguma dirigir. Então o simples fato de empreender essa atividade sem ter a capacidade para isso, né, temos que considerar que é uma violação do dever de cuidado. Então trata-se da chamada culpa por empreendimento, aplicável a essa atividade que exige uma capacitação específica. Conseguiram entender? Eu acho muito importante esses conceitos, porque podem cair no concurso de vocês. Então, a gente viu até agora que os elementos comuns a todos os tipos culposos são o quê? A previsibilidade objetiva, a violação do dever de cuidado objetivo. O elemento de violação objetiva e de cuidado ele já foi analisado. Então, a partir de agora, a gente vai tratar da previsibilidade objetiva. No primeiro momento, a gente vai ver o que? A previsibilidade de uma forma geral. E só depois vamos analisar a questão da previsibilidade objetiva. Então temos que entender o que? A previsibilidade ela vai se dividir em duas possibilidades, dois tipos, objetiva ou subjetiva. Distingue-se assim do conceito de previsão. Previsibilidade, portanto, galera, é o que? A possibilidade de prever algo, ou seja, o resultado. Trazendo para os nossos dias aqui, se o sujeito está dirigindo em excesso de velocidade, é possível prever que possa vir a acontecer um acidente. Então essa possibilidade de prever algo pode se referir ao homem médio. É chamada previsibilidade objetiva. E o homem médio, ele refere-se o quê? A uma média, seja de pensamentos ou de atitude que as pessoas têm, quando estão inseridas naquela atividade ou mesmo na situação. Então vamos lá. Vamos supor o motorista médio, ele pode prever que dirigir em excesso de velocidade, vamos botar aí 150 km. Na nossa avenida Visconde Rio Branco, aqui na cidade de Curitiba, nos dias de movimento, na hora de pandemia, por óbvio, né? Ele pode gerar um acidente. Então, dessa forma, a previsibilidade objetiva é a previsibilidade do homem médio dentro daquela específica atividade. Por outro lado, nós vamos ter também a previsibilidade subjetiva, que vai dizer respeito ao que a pessoa que está envolvida dentro da atividade. É basicamente o agir em concreto. Então imagine a pessoa que conduzia o veículo automotor em excesso de velocidade, que a gente comentou, ela tenha se envolvido num acidente de trânsito. Ao se analisar a previsibilidade objetiva, a indagação a ser feita é se o motorista médio, se todo mundo da média ali, poderia ter previsto esse resultado. Já em se tratando de previsibilidade subjetiva, relaciona-se com a seguinte indagação. O sujeito que estava efetivamente dirigindo o automóvel, será que ele, aquele sujeito, tinha a possibilidade de prever esse acidente? Resumidamente, galera, podemos dizer que a previsibilidade objetiva é aquela do homem médio. Já a subjetiva é a possibilidade de o agente, quando se tratar do caso concreto e dentro do fato casuístico, possa ou não prever aquele fato em que está envolvido. Então, a gente, analisando agora como essas duas previsibilidades, seja ela objetiva ou subjetiva, elas vão trabalhar dentro da teoria do crime culposo. Vamos pensar nisso, então, a partir de agora. Essa previsibilidade objetiva,
Ou seja, que eu falei agora do homem médio, né, que está envolvido naquelas atividades específicas, o motorista médio, o médico médio, enfim, todas as profissões. É um elemento do tipo nos crimes culposos. Essa assertiva que eu acabei de falar, ela vai significar dizer que se aquele resultado ele não era previsível, por exemplo, para um motorista médio, um acidente de trânsito, a conduta ela vai ser atípica. A previsibilidade subjetiva, por sua vez, ela vai ser tratada como um elemento da culpabilidade. E adianto para vocês que, se tratando de culpabilidade, nós estamos tratando o quê? De um juízo de censura focado nas características específicas do agente. Então é razoável e coerente que a capacidade individual de previsão, ou seja, a previsibilidade subjetiva, seja o elemento da culpabilidade. Vamos tentar trazer isso para um dia atual. Vamos supor que uma estudante lá do interior do Pará, da Amazônia, sei lá, seja agraciada com um prêmio a ser recebido na cidade do Rio de Janeiro, ou até mesmo Curitiba. Ela mora numa cidade que é lá do interior do Pará, como eu falei, ou ainda do Amazonas, onde não há estradas. As pessoas se locomovem normalmente de barco, bicicleta ou a pé. Então não há trânsito significativo nessa cidade onde ela mora. E já chegando no Rio de Janeiro, ou em Curitiba, uma cidade grande, né, onde ela vai receber o prêmio, ao atravessar a rua, a estudante, por ela não estar acostumada com o trânsito numa cidade grande, ela deixou de olhar a via pública de forma adequada e por tal razão ela colidiu com uma bicicleta que passava causando uma lesão ciclista. Isso é muito comum. Então, trazendo tudo que a gente aprendeu para essa situação, lógico que ocorreu uma violação do dever de cuidado, ou seja, atravessar a rua sem olhar. Aquele resultado é objetivamente previsível para o pedestre médio. E à vista disso, a conduta dela passa a ser típica de lesão corporal culposa. Mas vamos analisar a previsibilidade subjetiva, ou seja, a capacidade individual da previsão que a gente falou. A conclusão a que nós vamos chegar é que ela não possuía dessa maneira essa possibilidade, essa previsibilidade, e a culpa vai ser afastada. A ideia de se trabalhar a previsibilidade objetiva no tipo e a subjetiva na culpabilidade, ela vai funcionar muito bem nas hipóteses que o agente ele tem uma previsibilidade subjetiva, ou seja, a capacidade individual dessa previsão igual à média. Vamos a mais um exemplo? O pedestre envolvido na colisão com a bicicleta, ele mora e sempre morou numa cidade grande, na cidade de Curitiba, do Rio de Janeiro. E por essa razão, ele passa a ter a capacidade individual da previsão idêntica ao pedestre médio. Ele está acostumado com o tráfego intenso, é fato. Então, nesse caso, vai estar presente tanto a previsibilidade objetiva quanto a subjetiva. E, portanto, o pedestre vai ser responsabilizado penalmente. Essa é a ideia da coisa. Lá em relação já à moça lá do interior do Pará ou da Amazônia, que a gente falou, vai estar sempre presente o quê? A previsibilidade objetiva, que a gente vai considerar o pedestre médio. No entanto, não vai se fazer presente a subjetiva, porque essa moça ela não podia prever o resultado, tendo em vista o cotidiano, a vida dela do dia a dia. E a culpabilidade vai ser afastada. Ela vai ser absolvida por exclusão de culpabilidade. Temos ainda uma terceira possibilidade em relação a essa combinação, ou seja, previsibilidade objetiva de um lado e a subjetiva do outro. Trata-se especificamente de uma situação em que o sujeito concreto tem a capacidade individual de previsão, nesse caso, acima da média. Um exemplo raro, isso acontece, né? Lógico. Vamos trazer o Michael Schumacher, que era um piloto espetacular. Ele certamente tinha a capacidade individual, né, de previsão muito superior à média das pessoas. E ao dirigir em excesso de velocidade, era previsível para ele uma situação que o homem médio não teria de prever a possibilidade do acidente. E causaria um resultado. Então, para fins de argumentação, parte-se do princípio que houve, no caso, uma culpa inconsciente. Não previu, mas poderia prever. Ele tinha total possibilidade de prever que podia atingir uma pessoa, por exemplo. Afinal, fazia parte do treino de um motorista, de um esportivo de corrida, né, desenvolver esse raciocínio muito rápido. Ainda que o homem médio não pudesse prever algumas situações que ele previa. Se formos utilizar a distinção entre a previsibilidade objetiva como um elemento do tipo
e a subjetiva como elemento da culpabilidade, o Schumacher, se atropelasse alguém, seria absolvido. Ainda que individualmente ele tivesse a capacidade de prever o resultado, e mesmo que tenha previsto, né, sendo uma situação de culpa consciente. O afastamento da responsabilidade penal ocorreria, nesse caso, por quê? De acordo com a análise que foi empreendida, que foi explicada até agora, o exame da previsibilidade objetiva ele se baseia diferente da previsibilidade subjetiva. Então, em relação a esse exemplo do Schumacher, temos que o motorista médio não podia prever o resultado objetivo, tá bom? Ou seja, há uma falta de previsibilidade objetiva. A conduta é, nesta ordem de ideias, atípica. Quando se dá a atipicidade da conduta, já no segundo degrau da nossa escadinha lá da teoria de direito, que tem ação, tipicidade, ilicitude, culpabilidade, nessa ordem, já se verifica de plano a inexistência do crime. Então, recordando a ideia de que a teoria do crime é uma escadinha em que os degraus são, né, nessa ordem, ação, tipicidade, ilicitude e culpabilidade, considerando-se que a previsibilidade é objetiva, ele vai estar onde? No degrau da tipicidade. E a subjetiva vai estar da culpabilidade. Se for negada a previsão objetiva, que está mais abaixo, não é possível a gente subir para os degraus seguintes, a fim de analisar o quê? A ilicitude, a culpabilidade, por exemplo. Por esse motivo, já não existirá crime, mesmo que essa pessoa tenha capacidade individual muito acima da média. Então, em virtude dessa análise, né, levar soluções injustas, como no exemplo analisado, né, alguns doutrinadores, lá como eu já falei para vocês, por exemplo do Roxin, né, ele defende que, como regra, a previsibilidade objetiva é um elemento do tipo. E a subjetiva é o elemento da culpabilidade. Mas, se o sujeito tiver uma capacidade muito acima da média, a previsibilidade subjetiva será analisada também no tipo. Essa é a ideia dele, galera. Mas essa é uma posição minoritária. Mas ainda é interessante conhecer. O problema vai ser resolvido dentro dessa ideia porque se estuda a capacidade individual da previsão como elemento do tipo, sem exigir a previsibilidade do homem médio. Então, quando a gente falou agora mesmo sobre a conduta do Michael Schumacher, né? Do Schumacher, vamos botar assim, ela vai ser atípica. A crítica que vai se fazer a essa solução é que ela é uma solução ad hoc, ou seja, ela é fora do sistema. De acordo com a sistemática que se estuda, as características pessoais do agente são elementos também da culpabilidade. Não há por que jogar isso para o tipo a fim de resolver um problema, ou seja, uma lacuna da punição. Estaríamos diante de uma solução somente causuística. E a essa crítica específica, Roxin responde que ela também não pode proceder, porque tem algumas hipóteses, em algumas hipóteses, melhor dizendo, os conhecimentos especiais do agente também vão ser elementos do tipo. Galera, nós estudamos na teoria da imputação que no momento de se avaliar uma eventual criação do risco desaprovado, né, a conduta será avaliada sobre a ótica de quê? De um terceiro observador, que vai examinar a conduta enquanto ela é realizada. E vai avaliar se ela é ou não criadora de risco. Esse terceiro observador, quando realizar o exame, né, de existência do risco, ele vai ter acesso ao quê? Aos conhecimentos especiais do agente, isso eu falei. Lembra da compra da passagem do avião lá para o tio? E aí o observador acompanhou a compra da passagem, para perceber se há ou não a criação do risco naquele ato? É ali. Então, se o sujeito que adquiriu a passagem ele souber que naquele momento no avião tem uma bomba, ela vai ser um conhecimento especial do sujeito. E aí o terceiro observador já vai ter esse conhecimento especial para avaliar a criação do risco. Então fica claro que esse conhecimento especial pode ser relevante para a tipicidade. A criação do risco desaprovado ele é um elemento de tipicidade quando se fala em todos os crimes. Então o que o Roxin vai defender é que essa solução de previsibilidade subjetiva para o tipo, né, quando a gente tiver uma capacidade especial de previsão acima da média, não vai ser uma solução ad hoc. Porque o conhecimento especial já é importante para avaliar a tipicidade quando da análise da criação do risco desaprovado.
Galera, eu quero deixar claro para vocês assim, eu aprovo essa solução de Roxin. Mas eu lembro que ela não é a prevalente no Brasil, guardem isso. Se o tema for objeto de prova, eu aconselho que observe a ideia de que, em relação ao crime culposo, a previsibilidade objetiva refere-se ao tipo. E a subjetiva vai ser avaliada na culpabilidade, em todos os casos. Então, partindo dessa análise, o Michael Schumacher ele vai ser seria absorvido, né, numa última hipótese. Tá? É a ideia do Roxin. Uma outra questão importante que a gente vai falar sobre o crime culposo é se tem ou não tipo subjetivo. Em regra, essa indagação é respondida de forma negativa. Em geral, galera, a culpa ela vai ser o quê? Exclusivamente objetiva. Ela é uma violação de um dever de cuidado associado à previsibilidade objetiva. E apenas em alguns casos, em pouquíssimos casos, ela virá acompanhada da previsão do resultado. Mas muita atenção. Ao se afirmar a previsibilidade, não estamos afirmando que a pessoa previu. Guardem bem isso. É possível que o determinado resultado seja previsível para o homem médio e que o indivíduo especificamente considerado, dentro de uma situação específica, por estar distraído, não tinha previsto, por exemplo. Então, todos os crimes culposos devem contar com a previsibilidade tanto objetiva quanto subjetiva. Mas somente em alguns casos vai ser cercado da previsão. Vamos rememorar, então, tipos de culpa existentes. Primeiro, tem uma culpa inconsciente, que ela vai ser uma modalidade de culpa em que há previsibilidade, ou seja, que precisa sempre existir, mas não há uma previsão. Então, a culpa inconsciente, que é a mais comum, é a não previsão do previsível. Isso eu sempre digo, é a não previsão do previsível. O resultado era previsível, tanto para o homem médio quanto para o agente. Mas não o previu quando a gente falar dentro do caso concreto. Temos ainda outra modalidade, que é a culpa consciente. Ela é uma modalidade de culpa em que há uma previsibilidade, ou seja, é aquela sempre existente no crime culposo. E também há uma previsão. Então, nessa hipótese, o agente poderia prever o resultado, e previu efetivamente, mas de forma leviana, acreditou piamente que poderia evitá-lo. Em relação à culpa inconsciente, não há elemento subjetivo do tipo. Não se exige nenhuma vontade, nenhuma intenção. Não há um anímico ligando o agente ao resultado. Mas na culpa consciente, essa previsão e postura, melhor dizendo, de leviandade, vai configurar um elemento subjetivo. E essa é a posição dominante. A partir das considerações que acabamos de fazer, eu vou perguntar para vocês o seguinte: o crime culposo, então, ele tem um tipo subjetivo? Em outras palavras, a tipicidade culposa exige algum elemento subjetivo? A resposta que vocês vão dar é: depende. Mas adianto para vocês que vale o seguinte: na culpa inconsciente não se exige nenhum elemento subjetivo. Mas na consciente nós exigimos algum elemento subjetivo. Na culpa consciente, o tipo subjetivo consiste na representação, ou seja, na percepção sobre as circunstâncias do fato como um perigo não permitido. E a confiança numa ausência de realização do tipo. A culpa inconsciente, por sua vez, ela não teria o tipo subjetivo. Essa é a posição dominante na doutrina. Aí eu pergunto para você, será que existe dentro do direito penal o que chamamos de compensação de culpas? É possível compensar? Quando se fala do direito civil, eu falo para vocês que pode existir, a depender do caso concreto. Então, por exemplo, dentro de um acidente que duas pessoas colidem e porque as duas agiram de forma culposa, uma deve indenização para a outra. Mas nessa situação, dentro do direito civil, é possível haver essa compensação de culpa. Mas quando a gente está falando de direito penal, galera, isso não é possível. Se ocorre um acidente em que as duas pessoas se machucam, ou seja, em tese as duas agiram com culpa,
haverá lesão corporal de A contra B e de B contra A, sem que haja possibilidade de compensação. Isso cai muito em prova. Guardem. O crime culposo, gente, na sua sistemática, ele vai ter um caráter de excepcionalidade. E essa é uma noção fundamental de crime culposo. Significa dizer que dentro dessa nossa sistemática, se o crime tiver modalidade culposa, essa situação ela vai ter que vir expressamente prevista na lei, como é o caso do 121, que vai dizer se o crime é culposo, blá 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 blá. Se não houver essa possibilidade, essa previsão, significa dizer que a modalidade culposa ela vai ser atípica. Um exemplo disso é no time de furto, que não admite a modalidade culposa. E essa noção é de fundamental importância. Nós já discutimos se a expressão sabe ou deve saber, né, é considerada culpa. Mas eu digo para vocês que considerar a expressão deve saber como culpa é um erro crasso. Porque viola a excepcionalidade do crime culposo. A sua previsão não pode estar implícita, ela tem que estar perfeitamente descrita no tipo penal. Então, galera, eu vou dar um resumão agora sobre os elementos, sobre tudo que tem direito dentro do crime culposo. Para a gente finalizar. Já que eu falei muito do dolo, né, vamos falar do culposo também. Então, o crime culposo é aquele que o comportamento exige um comportamento voluntário e desatencioso, voltado a um determinado objetivo, seja ele lícito ou ilícito, embora produza o resultado ilícito não desejado, mas que ele seja previsível e que podia ainda ser evitado. E quais são esses elementos da culpa? A conduta humana voluntária, né, que o fato vai se iniciar com a realização dessa voluntariedade de conduta, do fazer ou do não fazer, ou seja, o agente ele não pretende praticar um crime em si, nem quer expor o interesse jurídico de terceiro a perigo de dano. O que falta, porém, é o que? O dever de cuidado exigido pela própria norma. Ainda vamos ter um resultado involuntário, é algo imprevisível, que o evento lesivo por si só jamais tenha sido desejado ou escolhido, ou melhor, acolhido pelo agente. E ainda vai haver o que? Um nexo de causalidade, que somente a ligação, né, através da previsibilidade que a gente falou, entre a conduta do agente e o resultado danoso, pode constituir o nexo de causalidade no crime culposo, já que o agente não deseja a produção do evento lesivo. Vamos ter ainda a tipicidade. Deve haver atenção a esse ponto. Porquanto, galera, o crime culposo, como eu falei para vocês, ele precisa estar expressamente previsto no tipo penal. É o mantra. Não existe menção no artigo 155 do Código Penal a culpa, de forma que não há o furto culposo. Eu falei para vocês agora mesmo. Vamos ter ainda a previsibilidade objetiva como regra, que é a possibilidade de prever o resultado lesivo inerente a qualquer ser humano normal. Ausente a previsibilidade, afastada estará a culpa, pois não se exige da pessoa uma atenção extraordinária, algo fora do comum, fora do razoável. Ainda deve haver ausência de previsão. É necessário que o sujeito não tenha previsto o resultado. Se ele previu, nós não vamos ainda estar mais no terreno da culpa, mas sim do dolo. O resultado era previsível, mas não foi previsto pelo sujeito. Daí falar-se em culpa é a imprevisão do previsível. E ainda nós vamos tratar da inobservância de um cuidado objetivo. Ocorre que quando a gente deixar de seguir as regras básicas da atenção de cautela e confiança, né, exigirem a todos que estão hoje convivendo na sociedade, essas regras gerais de cuidados, elas por si só, elas vão derivar da proibição de ação de risco, que vão muito além daquilo que a comunidade juridicamente organizada está disposta a tolerar. É isso que vocês têm que ter em mente. E aí eu vou falar também para vocês agora, para a gente ir caminhando, né, e finalizando o nosso processo dentro da culpa, sobre as modalidades existentes de culpa. Então nós vamos ter a imprudência, né, que é a prática de um fato perigoso, ou seja, dirigir em alta velocidade na via movimentada, a negligência, que é a negação do ato e a ausência de uma preocupação, ou ainda uma indiferença em relação ao ato realizado. Exemplo,
deixar a arma de fogo fora do alcance, melhor, ao alcance, né, de uma criança. E teremos a imperícia. A imperícia é a falta de aptidão relacionada ao exercício de uma arte ou de uma profissão. E vai consistir na incapacidade ou na falta de conhecimento necessário para um determinado profissão ou arte, bem dizer. Então, o médico que deixa de tomar as devidas cautelas, por exemplo, quando se fala em asepsia numa sala de cirurgia, demonstrando o quê? Sua nítida inaptidão para o exercício profissional, o que pode provocar uma morte do paciente. Então, galera, hoje eu resolvi fazer essas considerações acerca da culpa ou do crime culposo, porque eu não poderia deixar fora alguns comentários antes de eu pensar em entrar na ilicitude ou na culpabilidade. E volta e meia eu vou trazer algumas informações, como eu falei para vocês, que eu vou julgar necessárias para que a gente possa efetivamente complementar o nosso material e vocês possam gabaritar a prova. Pelo menos de direito penal e de processo penal. Esse é o nosso fim. Tranquilo até aqui? Então, galera, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo de coração pela companhia de vocês. Muito estudo, muita paz para vocês e sucesso.